Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de calorimetria é o seguinte: uma massa de 200 gramas de um líquido de calor específico igual a 0,65 calorias graus Celsius é colocada em um calorímetro de capacidade térmica conhecida e igual a 10 calorias por grau Celsius, que tem inicialmente temperatura interna de 30 graus Celsius. Ao se estabelecer o equilíbrio térmico, verifica-se que a temperatura do líquido é igual a 45 graus Celsius. A pergunta do exercício: qual era a temperatura do líquido no momento em que foi colocado no calorímetro? O exercício é sobre equilíbrio térmico e troca de calor. Então vamos identificar aqui uma massa de um líquido. A gente vai montar a seguinte equação: vai haver troca de calor. Então a equação, a quantidade de calor do líquido somado com a quantidade de calor do calorímetro será igual a zero, ou seja, um vai ceder calor, o outro vai receber. Para a quantidade de calor do líquido, vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, que é massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura, mais a quantidade do calor do calorímetro será dada pela fórmula da capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Como nós queremos a quantidade de calor, C multiplica ΔT. Então, a quantidade de calor é igual a capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura. Então, inserindo aqui na nossa equação, agora vamos fazer a substituição. Então, a massa de 200 gramas do líquido, então a massa do líquido multiplicado pelo calor específico do líquido, que é 0,65, multiplicado pela variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aí estabeleceu o equilíbrio térmico, a temperatura é igual a 45, então a temperatura final é igual a 45, menos a temperatura inicial, que é justamente a pergunta do exercício. Então, vou chamar de temperatura L, temperatura do líquido, mais a capacidade térmica do calorímetro, que foi fornecida, é igual a 10 calorias por grau Celsius, multiplicado pela variação de temperatura, 45, temperatura final, e a temperatura inicial do calorímetro é 30. Então, 45 menos 30 é igual a zero. Então, fazendo a multiplicação, 200 vezes 0,65 é 130. Multiplico 45 menos TL, que é a temperatura do líquido, mais 10, que multiplica 45 menos 30, 15. É igual a zero. Então, 130 vezes 45, 5.850, menos 130 TL, que é a temperatura do líquido, mais 10 vezes 15, 150. Então, será menos 130 TL mais 6.000. Agora, isolando a variável do lado esquerdo da equação, menos 130 TL é igual a menos 6.000. Multiplico toda a equação por menos 1 para tornar a variável positiva. 130 TL é igual a 6.000. Agora, isolando TL, 6.000 dividido por 130, a temperatura inicial do líquido é aproximadamente 46,15. Então, vamos destacar a resposta do exercício. A temperatura inicial, aproximadamente 46,15 graus Celsius. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.